Quando eu recebi o e-mail do Zé Paulo falando sobre mais ou menos a carga de vocês para o retiro, e eu não li direito, não prestei bem atenção a todas as palavras. Aí essa semana agora, eu fui ler de novo e achei lá o nome identidade, que eu não tinha percebido da primeira vez, mas desde o primeiro e-mail de você para mim, já você tinha falado que o tema era identidade. Aí terça-feira agora da semana, eu tirei segunda-feira, na verdade, eu tirei um período de manhã para orar, ler as escrituras e pensar mais a respeito daquilo que nós iríamos compartilhar aqui. E a primeira coisa que me veio à mente foi ler novamente o teu e-mail. Quando eu vi o nome identidade, eu digo, identidade, eu nunca preguei sobre isso. Nem estudei, nem pensei. Pois o povo é sabido, um negócio assim, identidade é um negócio de qualidade, um negócio de alto nível. Aí eu fui ler na Bíblia, né? Então a Bíblia tem essas chaves bíblicas, eu uso uma Bíblia no computador, né? A gente bota o nome, todo o versículo, eu vou logo pegar todos os versículos da Bíblia sobre identidade. Então, dá uma passada aí. Quando eu abri minha Bíblia, procurar identidade, descobri esse versículo aí, ó. Na Bíblia não existe a palavra identidade. Eu digo, agora eu estou perdido. Como é que eu vou pregar no retiro? Não tem um versículo para eu pregar. Então eu vou olhar no dicionário, pelo menos. Aí fui para o dicionário, né? Aí dicionário Priberan tinha lá, identidade é a qualidade do idêntico. Aí eu digo, depois eu vou ver o que é o idêntico, mas por enquanto, outra coisa sobre identidade. É uma equação que os dois membros são identicamente os mesmos. É uma paridade absoluta. Aí eu comecei a achar bom esse negócio, do que é identidade, né? Aí, puxa essa equação aí, ó. Pode dar play. Ó, uma equação matemática. Ó, tudo que tem de um lado tem que estar do outro. Me ajudou muito, já dá uma boa pregação, pode passar. Aí apareceu isso aqui, ó, muito parecido. Deu bom. Aí eu fui para outro dicionário, esse muito parecido está lá, semelhante. Eu digo, chegou. Porque semelhança é o centro da Bíblia, amém? Porque o propósito eterno de Deus, passa lá, é uma família de muitos filhos semelhantes, amém? Pronto, chegou. Então identidade é o tema central da Bíblia. Porque Deus criou o homem para ser filho dele, para ter a identidade dele, me peguei. Então aqui, propósito eterno, estou dentro. Eu já pedi para cancelar minha passagem, não vou não, tá? Vai em frente. Então, queridos, a primeira coisa que eu fui pesquisar, na internet também, com o nome identidade, apareceu logo identidade lá. Só que a foto era de Seu Madruga, né? Aí eu fiquei ali meditando e orando, pensando naquelas coisas todas, né? Aí eu fiquei imaginando a identidade com a foto de Cristo, né? Então, eu comecei a pensar, qual é a identidade de Cristo? De imediato, eu comecei a me dar conta que tem coisas curiosíssimas no nosso documento de identidade. Tem coisas que nos identificam ali maravilhosas. E eu fui, então, imaginar como seria uma carteira de identidade de Jesus Cristo. Então, vamos lá. Qual a identidade de Cristo? Primeira coisa que eu achei ali na impressão digital, sobre quem é Jesus, João 10:30. Queridos, essa apresentação vai ficar disponível para vocês, então, quem não quiser gastar muito esforço copiando, aí é fácil de chegar por e-mail, essa apresentação vai ficar disponível, tá? Não é viável passar para o pessoal aí, mas quem gosta de anotar, vai anotando aí também, né? João 10:30. Eu e o Pai somos um. Queridos, a identidade de Jesus, eu me lembrei daquelas coisas lá. Identidade é paridade absoluta. Para cada elemento que tinha num canto, tinha no outro. Lembra que tinha 1, 2, 3 aqui, do outro lado também tem 1, 2, 3? Jesus e o Pai era assim, eu e o Pai somos um. Tudo que tem no Pai tem em Jesus. Tudo que tem em Jesus tem no Pai. Jesus viveu aqui na terra, representando minimamente as características do Pai. Vai em frente. Quando Filipe perguntou a Jesus, Filipe perguntou assim, mostra-nos o Pai, João 14, 8 e 9. Filipe disse, né? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí o que foi que Jesus respondeu? Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo eu estou andando contigo e tu dizes, mostra o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai.
Jesus era a exata expressão de Deus. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que de Deus se pode conhecer estava manifesto em Jesus. Jesus tinha toda a bondade de Deus, toda a graça de Deus, todo o amor de Deus. Todas as características de Deus estavam estampadas em Jesus. Cada pedacinho de Jesus revelava o céu, revelava o Pai. Jesus era fisicamente a expressão de Deus. E eu não falo dos olhos, boca, nariz de Jesus. Jesus não era um galã de novela, né? Isaías chega a dizer que ele era um homem de dores, forçado nos trabalhos, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o contemplássemos. Mas tinha algo no olhar de Jesus que transformava uma prostituta numa princesa. Tinha algo no olhar de Jesus que mudava a vida das pessoas. Bastava Jesus chegar num lugar, uma fila de gente pagando imposto. Imagine o ódio de cada pessoa que ia pagar imposto olhando para o cobrador. Um olha, entrega. E o cobrador de imposto era traíra, porque ele era judeu, desviado da religião judaica, cobrando o imposto do judeu para entregar a Roma. E no meio daquela fila de gente que odiava Levi ou Mateus, aparece um cara completamente diferente. Olha para ele, e o olho dele diz: segue-me. Dá as costas e vai embora. E Mateus largou a coletoria, os impostos, o dinheiro, o salário, a guarda romana que o protegia, largou sua identidade de cobrador de imposto e virou seguidor de Jesus Cristo. Agora tinha uma nova identidade, agora era servo de Jesus, era seguidor de Jesus. Agora ele não tinha mais autonomia, não tinha mais proteção, ele agora estava perdido nas mãos de Jesus. Esse Jesus que está dizendo isso aqui: quem vê a mim, vê ao Pai. Colossenses 1,15. Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, a foto da carteira de identidade de Jesus era a foto do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Pode ir em frente. Hebreus 1,3. Eu estive esses dias hospedado na casa de seu Pedro. Tomei um banho de Bíblia, das Escrituras. Então, um dos versículos que ele mais recitou lá o dia que eu passei com ele foi Hebreus 1,3. Havendo Deus antigamente falado, parece que foi ele que escreveu, né? Ele fala. Aí eu conheci ela, só que ele digo, agora eu estou vendo, rapaz. É o pastor do cara que é igualzinho a ele, rapaz. É Bíblia pura, seu Pedro. Ele fala, você tem... Peraí, o escritor aos Hebreus eu conheci agora quem é seu Pedro. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, falou-nos nesses dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aí olha o verso 3 o que diz. Eu estava recitando 1 e 2 para chegar no verso que eu gostaria. Pode tirar isso aí, Daniel. Hebreus 1,3. Diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus foi a expressão exata. Não tinha nada em nenhum ponto de Jesus que não refletisse o Pai. Então Jesus não tinha crise nenhuma de identidade. E de vez em quando eu estava lendo João no avião, eu li 13 capítulos de João. Eu digo, por que eu não li isso antes? O Evangelho de João é tudo identidade. A identidade de Jesus. As pessoas todas perguntavam, quem é ele? Quem é ele? O tempo todo estavam perguntando a identidade de Jesus. Quando apresentam ele para Natanael, o que é que Natanael diz? De onde ele é? Na identidade as perguntas, quem você é? De onde você vem? Para onde você vai? Quando você nasceu? Quem é teu pai? A identidade tem tudo isso. E disseram, ele veio de Nazaré. E o homem toma um susto, né? Natanael faz. E de Nazaré pode ser alguma coisa boa, né? Então, até o local de onde a gente veio nos identifica e nos associa a alguma coisa boa ou ruim, né? Então, chega um pastor para pregar que vem de onde? Do Chile. Todo mundo, esse pastor do Chile ali. Aí vem outro, de onde é? De Campina Grande. Esse não sabe para dar um aviso. Então, de onde a gente vem pode
espantar, não é verdade? Porque a nossa história está carregada de informações. O sobrenome da gente, então, um sobrenome famoso, de uma família famosa, diz algo a respeito de uma pessoa, né? Meu sobrenome é muito legal, eu sou Samuel Silva. Minha família, meu amigo, que família legal, viu? Tem milhões de parentes por aí, tudo gente boa, Silva, né? Então, o teu sobrenome diz tudo sobre você. Tua cidade onde você nasceu, tua foto, teu endereço, tua digital. Mas na de Jesus, tudo o que Jesus tinha expressava o Pai. E aqui a gente tem algumas perguntas a fazer. Algumas coisas para a gente refletir aqui. Vamos em frente. A primeira pergunta é: comparando o que Jesus era para Deus, a relação de paridade absoluta que tinha entre Jesus e Deus, Pai, em que não havia diferença alguma, não havia nada em Jesus que não tivesse no Pai, não havia nada no Pai que faltasse em Jesus. Aí eu venho para uma reflexão. Pense comigo, deixa o Espírito Santo te revelar. Vamos fazer a mesma relação entre você e Jesus. Você e Jesus. Quanto de Jesus tem em você? E quanto tem em você que não tem Jesus? Essa equação matemática tem que ser absoluta. Para ser identidade tem que ser assim: eu igual a Jesus. Tudo que tiver em Jesus e não tem em mim, está errado. Tudo que tiver em mim e não tem em Jesus, está errado. Essa equação só dá certo na mesma medida, na mesma intensidade. Quando as pessoas olham para você, elas veem Jesus ou veem você? A quem você imita? Gostei muito do que o senhor já falou aqui, de ontem para hoje. A quem você imita? Com quem você quer se parecer? Jesus imitava o Pai. Em João fala muito isso. Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Jesus diz: eu não falo, minhas palavras não, eu só falo o que eu ouvi do Pai. Eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. A identidade de Jesus era igualzinha ao Pai. Tal Pai, tal Filho. E você? Com quem você se parece? Quem você quer ser? Quem você quer demonstrar? Que expressão de identidade você quer nessa terra? A de um jogador, de um cantor, de um artista, de uma galera legal, que você gosta do jeito de se vestir? Ou você quer ser igual a Jesus? Ou você quer ser igual ao Pai? Então, Efésios 5:2, que foi recitado aqui, é muito interessante, pode colocar ele aí. Sede, pois, imitadores de... Como é que eu vou imitar Deus se nunca ninguém viu a Deus? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como é que eu vou imitar a Deus? O 2 resolve o problema. Quem viu a Jesus, viu ao Pai. E Jesus veio morar dentro de nós. E Jesus nos deu o exemplo. Jesus veio viver conosco. Jesus passou pelas lutas que passamos. Se Jesus era esse homem de dores, esforçado nos trabalhos, e um homem de quem escondia o rosto, Jesus foi um adolescente feio. Jesus tinha um nariz assim de bola. Jesus tinha espinha. Jesus tinha calo. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo como nós. Se você já teve alguma vergonha, alguma crise de identidade, a adolescência de Jesus foi tumultuada. De gente, ele tinha uma vizinhança ruim. Quando Natanael diz que Nazaré pode ser alguma coisa boa, é que a fama de Nazaré não era boa, não. Não tem favela por aí igual Nazaré, não. Jesus viveu num pedaço de lugar onde Jesus sofreu, ao ponto de ser tentado em tudo. Alguma menina já tirou você do sério, ou algum menino, aí vocês fazem a conversão natural, né? Alguma pessoa já mexeu com você, pois saiba que a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo. Jesus, adolescente, tinha nem de passar o dia de olho fechado. Ô pai, me ajude. É mais difícil do que eu pensei. O negócio aqui não é brincadeira, não. Jesus, Pai, tem misericórdia de mim, meu Pai. Em tudo foi tentado, mas nunca pecou. Nunca pecou. E a Bíblia diz que Ele é poderoso para nos salvar, porque Ele passou o que a gente passa. A Bíblia diz que Ele intercede por nós. Amém?
Então, olha o que a palavra nos chama. Ser imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor como Cristo nos amou. Então, imitar a Deus tem a ver com imitar a Cristo. De passar pelo que Cristo passou e vencer como Cristo venceu. Pode ir. Eu tenho aqui algumas coisas mais sobre a identidade de Jesus. Queridos, tem gente que começa a história de Jesus do nascimento dele. Às vezes você vai na rua pregar Jesus, vai falar de Jesus, você pergunta assim, quem nasceu primeiro, Jesus ou Maria? O que é que a maioria das pessoas vai dizer? Maria, que ela é a mãe de Jesus. A mãe nascia antes do filho, né? Mas a Bíblia diz que Jesus existia antes de todas, inclusive antes de Maria. Ele é o filho que já existia antes da mãe, né? Aí a pessoa fica, não dá para entender. Pois é, está na Escritura. Então a gente vai para João de ontem. No princípio... Já é o 4, né? O povo sabia daqui, eu só pedi até o 3, olha só. Jesus é Deus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador de todas as coisas. Queridos, se tem qualquer coisa no universo, foi Jesus quem fez. Esses dias os caras descobriram uma partícula, que eles estão chamando de partícula Deus, onde a gente estava conversando sobre isso, né? Os caras fizeram um acelerador de partículas gigantesco, gastaram bilhões de dólares no projeto, uma energia gigantesca para desencadear um processo de mover uma partícula. Aí os caras ateus ficam dizendo, tá vendo aí? Descobrimos a origem do universo. Eu digo, rapaz, se vocês gastaram esse esforço todo, essa energia toda, para fazer uma partícula, imagine aquele que do nada fez todo o universo e a vida. Tudo isso que vocês não conseguem entender, alguém fez do nada, não é? Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o que é visível surgiu do que é invisível. Foi Jesus quem fez isso. Ele é o princípio da criação da vida. Ele é o princípio do universo. Descobre uma estrela nova, uma galáxia nova. Toda vez que alguém descobre uma coisa nova, que eu vejo uma reportagem, eu fico, esse foi Jesus que fez também. Queridos, durante a vida de vocês vão ver muita pesquisa científica, muita descoberta, muita coisa tremenda no universo. Cada coisa dessa que aparecer, dê glória a Deus. Diga assim, foi Jesus quem fez. Às vezes o cientista, ele luta para confundir. Outro dia um cientista disse para um irmão a seguinte história. Olha, você acredita na Bíblia? Isso acredito. Por que você acredita na Bíblia? A Bíblia é maravilhosa. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus abriu o mar vermelho para o povo passar. Oh, glória! O irmãozinho empolgado, o irmãozinho da qualidade de Zé Paulo, né? Oh, glória! Aí o cientista fez, mas meu irmão, você acredita numa bobagem dessa? A ciência conta que, na verdade, não foi o mar vermelho que se abriu, é um vento que dá de tempos em tempos, e tem uma planície ali no meio do mar, e esse vento abre, e o povo passa com água na canela. Aí o irmão continua lendo a Bíblia, daqui a pouco, e o cientista do lado, aí o irmão, oh, glória, 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 glória. Aí o cientista, o que foi agora? Ele disse, sabe aquela aguinha que dava na canela, que o povo passou? Acabei de ler aqui que morreu o exército do faraó, os carros, os cavaleiros, o povo passou e eles ficaram afogados em meio metro d'água. Glória, glória, glória! Quem tem fé em Deus, não tem conversa que alguém invente na ciência que possa tirar o poder do milagre de Deus, né? Porque Deus criou. Esses dias eu estava vendo um relato científico do que era necessário para se fazer ferro. Que o Sol, quando está queimando, a única coisa que há no Sol de fusão nuclear é transformar hidrogênio em hélio. Quem estudou química, tabela periódica, sabe que o hidrogênio é o número 1 e o hélio é o número 2 da tabela periódica. São os elementos mais levezinhos que tem aí. Sabe o que acontece? O Sol queimando vira de hidrogênio para hélio, de hidrogênio para hélio. Sabe o que acontece se o Sol explodir? Com energia miserável para destruir o Sol. Tudo que tem lá só tem energia suficiente para formar carbono, que é o número 12 da tabela. Para formar ferro, precisaria explodir uma estrela 10 vezes maior do que o Sol. E tem ferro em abundância aqui na Terra. A planta absorve o ferro, a gente come a planta.
o ferro vai para o sangue da gente. Esse mesmo ferro que está no nosso sangue, que dá cor vermelha ao sangue, é um ferro que tem num prego e que surgiu de alguma explosão de alguma estrela. Agora pergunto eu, como é que pode se explicar aqui na Terra ter simultaneamente o hidrogênio, o hélio e o ferro? Porque se essa explosão tivesse acontecido aqui, a mesma explosão que criou o ferro teria destruído o hidrogênio, o carbono e os outros. Deus criou de forma maravilhosa todas as coisas e colocou aqui tudinho para criar a gente. Sabe quem fez isso? Jesus. Jesus é o autor do universo e da vida. Ele é o verbo de Deus. Ele é o verbo amar. Ele é o verbo ser. Ele é o verbo criar. Ele é o verbo de Deus. Ele é a origem por trás de todas as coisas. Mas sabe de uma coisa? Apesar dele ser tudo isso, um dia ele se esvaziou e assumiu uma nova identidade. Aí Jesus virou a criatura mais estranha que passou por essa terra, mais contraditória. Por quê? Porque Romanos 8,3 diz que ele se fez em semelhança de carne pecaminosa. E aquele que estava sentado num alto e sublime trono, reinando, criando o sol, a lua, as estrelas, um dia veio morar na terra. E ele não veio com o seu poder. O que foi que a gente cantou aqui? Ele abriu mão da sua divindade, da sua majestade, da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença. Onde foi o primeiro lugar que ele morou? Qual foi o primeiro lugar que ele morou aqui na terra? No útero de Maria. Imagine que ele virou uma bolinha desse tamanho, uma mórula, que virou uma blástula, um blastocista. Isso é conversa de médico. Foi isso aqui que me ensinou aqui, ó. Aí, ele virou um embriãozinho. Vocês sabem que o bebê, quando está na barriga da mãe, sabe o que é que ele faz? Ele bebe o líquido amniótico e urina. E bebe de novo. E urina e bebe de novo. O tempo todo. Até que o líquido amniótico vai criando uma crosta assim. Como é o nome, doutor Hernani? Aquele negócio que fica na cara do menino quando o menino nasce? A placenta está por fora. É um negocinho que tem, não sei nem o nome. Um sebinho. Já viu quando o menino nasce? Cheio de crequinha. Aquilo é formado pelas diversas vezes que ele urina e bebe de novo aquela água. Alimentado pelo cordão umbilical da mãe. Tudo dependia de Maria. Os últimos dias de Jesus nessa sua primeira casa foi viajando. Maria em cima do jumentinho. José puxando. Sol a pino, aqueles desertos da Judéia. Caminhando por ali para chegar em Belém. Chegou em Belém. Não tinha um lugar para repousar. Quando você nasceu, você tinha um berço pronto. Sua mãe preparou uma série de presentinhos. Tinha colônia junço. Quando Jesus nasceu, qual foi o primeiro cheirinho que ele sentiu? Xixi de cavalo. Cocô de vaca. Era um cheirinho da manjedoura. Hoje em dia, a gente vê a manjedoura, uma coisinha bonitinha, né? No Natal. Um menininho limpinho. Sabe quem cortou o cordão umbilical de Jesus? Foi José, com aquela faca velha que ele dava acabamento na madeira, tá? O nó que ele deu. Você imagina que o umbigo de Jesus era feio. Quem deu o nó do umbigo de Jesus foi José. Não tinha uma banheira para ele tomar banho, não tinha lavanda juntos, né? Estava ali. Jesus estava ali naquele lugarzinho, esvaziado. Aquele cheirinho de palha tem tudo a ver com a identidade de Jesus. A gente gosta de coisa sofisticada, de coisa grande. A gente gosta de coisa da moda, de coisa... Olha, é muito fácil se acostumar com o que é bom. Porque se acostumar com o que não presta é difícil, mas com o que é bom, né? E Jesus poderia ter nascido em qualquer tempo. E ele conhece toda a história. Ele podia ter nascido agora, ele podia andar de avião. Jesus nasceu num tempo que o transporte dele era um jumentinho, era um barquinho. A pé, andava muito a pé. E a Bíblia diz que Jesus ali, logo que nasceu, foi perseguido. Com 4 anos de idade, ele estava ainda fugido lá para os lados do Egito. É que quando Herodes morre, ele volta e vai viver em Nazaré. E tem uma vida ali de obediência ao pai e à mãe, de simplicidade. Não foi estudar em escolas. Jesus vivia ali aprendendo a profissão do pai, aprendeu a ser carpinteiro. Você imagina Jesus fazendo uma cadeira?
Aí aquele velho que contratou a cadeira chega, eu não gostei não. Rapaz, o criador do universo e da vida fez lá vai Jesus fazer de novo. Aquele velho abusado, demoniado, todo mundo que Satanás podia mandar para perturbar Jesus, mandava. E Jesus fazia de novo a cadeirinha, humildemente, né? Filho do carpinteiro. Sabia que o lugar que Jesus fez menos milagre foi em Nazaré? Que as pessoas de Nazaré decidiram sair? Isso aí, filho do carpinteiro, os irmãos dele estão tudo aqui, joga bola com a gente aqui, os caras tudinho. Isso é nada. As pessoas de Nazaré não acreditavam em Jesus. Nem os irmãos dele. Você lê o Evangelho de Lucas, de João, você sabia que quando Jesus começou a fazer os milagres pela Galiléia, os irmãos dele foram prendê-lo, dizendo que ele estava doido. Esse irmão da gente enlouqueceu. Está maluco. Não está dormindo não, está só andando. Vamos prender ele. Pois tem isso na Bíblia. Queridos, Jesus virou uma pessoa que nunca pecou. A vida toda dele foi fazer a vontade do Pai. Dependeu do Pai em tudo. Teve uma vida simples. Era um homem de dores, de trabalho, de simplicidade, de vestes simples. Ele não tinha uma aura assim, nem uma cara de anjo. Quando Judas foi entregá-lo para a morte, o que foi que Judas teve que combinar com os caras que iam prendê-lo? Aquele a quem eu beijar. Ele não disse aquele altão galego, maior do que todo mundo. Ele não disse aquele cara que tem cara de anjo com uma auréolazinha assim. Não. Ele disse aquele a quem eu beijar. Jesus estava misturado com os seus ali. Jesus viveu em Nazaré, com tudo isso que eu falei, tem toda a história de Natanael. E a coisa que mais me chamou a atenção foi na hora que ele foi batizado por João. Porque João conhecia Jesus. Conhecia, era primo dele. Quando a Bíblia diz que Jesus é o batizador com o Espírito Santo, o primeiro que foi batizado com o Espírito Santo por Jesus foi João Batista, com 6 meses de vida intrauterina. Quando Maria foi visitar Isabel, Jesus era ainda uma blástulazinha. Jesus ainda era uma substânciazinha pequenininha. Quando Maria grávida encontra com Isabel grávida, o que acontece? Isabel fica cheia do Espírito Santo e João Batista se mexendo ali dentro. Foi o primeiro a ser batizado pelo Espírito Santo por Jesus ainda ali, né? Havia ali uma coisa fantástica. Mas eles cresceram, eram primos. João Batista recebe um ministério fantástico. Deus lhe dá uma revelação. Muito do que Jesus prega, João Batista já pregava. E João Batista sai ali batizando. E as pessoas atendem a voz de João Batista e vão ao deserto ser batizadas por ele. João Batista era esquisito, viu? A santidade de João Batista era uma santidade. O cara só vestia qual grife? Camelô. Peles de camelo. E o melzinho dele era o quê? Mel de abelha. E o tira-gosto dele? Gafanhoto. Meu amigo, o cara era estranho. O cara nazireu, aquele cabelo grande ali do deserto. Raramente tomava um banho, era uma figura esquisita, né? Mas o que acontece é que as pessoas afluíam. E sabe o que, é que as pessoas faziam? Confessavam seus pecados publicamente quando chegavam perto de João Batista. Imagina, chegava ali, gente de toda a Judéia, em bandos, aos milhares, iam começar a dizer, eu menti, eu roubei. E João Batista batizava todos aqueles. Um dia, no meio da fila de gente para ser batizada, chegou um que não tinha um pecado para confessar. Amém? Amém? Chegou um que não tinha um pecado para confessar. E João Batista ficou tímido perto dele. Esse João Batista que gritava até com Herodes, dizendo que Herodes tinha tomado a mulher do irmão. Quando chega perto de Jesus, aí João Batista se intimida e faz, ei, vem cá, era tu que devia me batizar. Tu sabe meus pecados, que eu pequei, eu era teu primo mais velho, eu já te dei uns 12 cascudos bons quando eu já era pequeno. Era tu que devia me batizar. E tu pedes que eu... E Jesus faz, vai, João. Importa que seja cumprida toda a justiça de Deus. E humildemente, Jesus se deixa batizar por João Batista, seu primo pecador. Foi o batismo mais esquisito da história da humanidade. Batizaram quem não precisava ser batizado, né? Porque o batismo é para remissão de... Que pecado Jesus tinha para ser remido? Ele se batizou ali como um gesto de humildade, como um gesto de exemplo. E aí começa a sua obra, né? Ele sai dali para fazer o bem. Vocês lembram? Atos 10, 38. Como Deus a Jesus de Nazaré. O Espírito Santo de poder, o qual mandou toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Tá bom. Não, ia ter um restinho, né? Senão você ia chegar lá no 43, ó. Queridos, a obra de Jesus tem um tom de esvaziamento também. Olha o que está dizendo nesse versículo. Sem
Jesus, lá no João de 1 a 3. Sem Jesus, nada do que foi feito se... Então, quem inventou o olho? Quem criou o funcionamento da visão? Jesus. Aí agora Jesus ia curar um cego. Qual é mais fácil? Curar um cego ou criar o olho? Para quem criou o olho, criar um cego é moleza, não é não? Só que Jesus não curou olho nenhum por causa do seu próprio poder. O que é que o texto diz? Vamos pensar nele. Curou a todos os oprimidos do diabo, por quê? O que é que João de 1 a 3 diz? E sem ele... É o contrário. Em João de 1 a 3, Deus não criaria nada sem Jesus. Em Atos 10, 38, Jesus não fazia um milagre sem orar primeiro e pedir ao Pai. Jesus escolheu quantos discípulos para andar com ele? Mas antes de escolher esses discípulos, ele fez o quê? Passou a madrugada orando. A gente às vezes vai pregar, nem ora. Jesus, para escolher aqueles discípulos dentro da multidão, passou uma madrugada orando, pedindo orientação ao Pai. Nem o direito de dizer assim, Pai, eu sei, eu conheço gente, eu andei aqui na terra, eu vou escolher meus discípulos, eu tenho amigos aqui que eu... Ele perguntou ao Pai, foi o Pai que mandou. E no meio dos que o Pai mandou um traíra, meu amigo. Mandou um que ficava roubando a bolsa dele, né? Judas, que depois traiu ele, vendeu ele. Jesus mandou, Deus escolheu discípulos, não foi só para ser treinado por Jesus, não. Deus escolheu discípulos para Jesus, para tratar Jesus. O Pedoca, meu amigo, o Pedoca não era brincadeira, não. O Pedro fazia muita raiva a Jesus Cristo. Então, uma das coisas, olha o que a Bíblia diz, em Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu ou sofreu. E havendo sido consumado, tornou-se a causa de eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Jesus aprendeu. Por que Jesus aprendeu a obediência? Porque antes de vir aqui para a terra, ele nunca precisou obedecer. Porque era ele que mandava. Ele estava sentado no mais alto sublime trono. João 12, 40 e 41 diz que aquela pessoa que estava sentada no alto sublime trono, a quem Isaías viu, no ano que morreu o rei Uzias, não tem? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto sublime trono. E ele dá uma profecia na sequência. Em João 12, essa profecia é citada por João e diz que ela se cumpriu, no verso 41 e 42, quando Jesus Cristo foi visto por Isaías. Quando Isaías viu Jesus e falou dele, era Jesus que estava sentado no mais alto sublime trono. E agora é Jesus que está aqui, implorando ao Pai pela cura de um. Lembra de uma mulher que pediu cura e o Pai não liberou? E Jesus disse, eu não posso fazer isso. Eu não vim aqui para curar o cananeu, o Ciro Fenício. Eu fui enviado por meu Pai para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você acha que Jesus não estava com vontade de curar aquela mulher? Para ele não custava um segundo, mas ele não fazia nada de si mesmo. Ele só fazia o que o Pai mandava. Aí ele ficou dando a resposta, até que a mulher apelou e o Pai liberou. Vai, filho, cura. Aí ele vai na maior alegria. A tua fé te salvou. Nunca vi uma mulher como essa. Ele ficou empolgado com a mulher. Em Israel não viu uma mulher como essa. A mulher se humilhou ali no coração, diante de Jesus. Queridos, então Jesus foi essa pessoa que a obra fantástica que ele fez também foi por obediência, também foi por esvaziamento. Até o fazer discípulos para ele lhe trouxe sofrimento. Muitas vezes, lembra do monte da transfiguração, quando Jesus estava lá, com Pedro, Tiago e João, que apareceu o rosto de Jesus transfigurado, apareceu Moisés, apareceu Elias. Aí, o que aconteceu quando Jesus desceu do monte? Tinha um endemoniado fazendo vergonha aos discípulos, né? Os discípulos tentando expulsar o demônio e o demônio não saía. Aí Jesus diz o quê? Jesus diz, ô geração perversa, então, até quando vos sofrerei, homens de pequena fé? Muitas vezes Jesus dizia isso. E os discípulos viam Jesus fazer um milagre, conheciam o poder de Jesus, daqui a pouco estavam morrendo de medo. Aqueles discípulos faziam Jesus sofrer também. Jesus foi tentado até durante a sua obra. Jesus foi tentado o tempo todo, mas nunca pecou. Nunca desistiu de ninguém. João 13,1 diz, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Até Judas ele amou até o fim. Ele, quando recebeu o beijo de Judas, ele se surpreende. O Pai já havia revelado que Judas ia traí-lo. O que foi surpresa para Jesus foi o beijo. O beijo que ele celebrou a amizade com seus amigos. O beijo que ele beijou por 3 anos e meio a Judas, a Pedro, a João. O beijo que era uma marca do seu amor encarnado. Um beijo do próprio Deus na sua criatura. E aí ele diz, é com um beijo que traz o Filho do Homem.
e olha para os outros, eu tive o tempo todo com vocês nunca me prenderam, e vem aqui. A surpresa dele, da hora escolhida, no seu momento mais íntimo, e da forma mais íntima, no beijo, no local que ele se refugiava ali no Monte das Oliveiras. Então, queridos, tudo isso tem a ver com o sofrimento de Cristo, e vem a morte. A morte de Jesus equivaleu pela soma de todas as mortes. A Bíblia diz lá em Hebreus 2 que ele provou da morte por todos os Jesus. Não foi assim um teatro, não. Jesus morreu de verdade. A vida morreu. O autor da vida morreu. O criador da célula teve todas as suas células mortas. Aquele que deu um sopro de vida ao pulmão, viu o seu pulmão murchar. Mas a pior morte para Jesus, que morte significa separação, não foi essa morte física. A pior morte para Jesus foi quando o Pai o abandonou. Quando Adão pecou, o que foi que Deus fez com Adão? Expulsou Adão do paraíso. Quando Satanás pecou, o que foi que Deus fez com Satanás? Expulsou ele do céu. Quando o pecado da gente foi para Jesus, porque Jesus não pecou, mas herdou nossos pecados, a primeira coisa que aconteceu foi que o Pai o abandonou. E ele grita lá na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E não teve resposta. O Deus que havia dito do céu: este é o meu filho amado em quem me comprazo. O Deus que tinha dito: este é meu filho, a ele eu vi. O Deus que tinha dado os testemunhos públicos de Cristo, não lhe responde nessa hora. O pecado da gente em Jesus tornou Jesus passível de morte. Jesus foi condenado pela lei, porque a lei diz, está escrito em Gálatas, que maldito foi aquele pendurado no madeiro. Jesus, ao ser pendurado naquela cruz, ele se fez maldição em nosso lugar. Jesus provou da morte por nós. E pior ainda, o pior estava por vir. A Bíblia diz lá em Atos 2, 27, que Jesus desceu ao Hades, ao mundo dos mortos, ao inferno, como a gente chama. Jesus desceu àquele lugar terrível. E não chegou lá para arrebentar a boca do balão, não, logo. Jesus chegou lá aprisionado. Quando Jesus chegou lá no inferno, o que é que diz da ressurreição em Atos 2, 24? Ao qual Deus ressuscitou, rompendo o quê? Então foi Deus que rompeu os grilhões da morte. Jesus chegou lá na morte, chegou lá no inferno, agrilhoado, acorrentado, amarrado. Aí eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Quem gosta de ficção vai me entender melhor. Quem lembra de Nárnia? Assistiu Nárnia? Quando aquela galerinha estava no guarda-roupa, sei lá do outro lado, eles passavam anos lá. Mas quando voltavam, aqui na Terra tinha passado o quê? Minutos. Sabe por que isso? Porque o tempo é relativo. O que é um dia na Terra? O que é essas 24 horas? É o tempo de quê? É o tempo de rotação da Terra. É o tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno do seu próprio eixo. Pergunto eu, no inferno tem eixo? Tem rotação? O tempo passa no inferno como passa na Terra? Então Jesus passou só 3 dias morto, e não é 3 dias completo, porque ele morreu na sexta, às 3 horas da tarde, e na madrugada do domingo ele ressuscitou. Madrugada do domingo é o que a gente chama ainda de sábado à noite. O que para a gente é sábado à noite, para eles lá já é o domingo, tá? Então Jesus não passou nem 48 horas morto, em tempos terrestres. Mas quem disse que no inferno o tempo passa? Deu tempo Jesus provar da morte por todo homem. Deu tempo Jesus ser condenado pelos pecados de todo mundo. Cada impureza que você já pensou, Jesus amargou ela no Hades. Cada pensamento, cada ato, cada beijo ilícito que você tenha dado, pensado, cada pornografia que você tenha dito, ouvido ou desejado, cada tipo de maldade que você fez ou pensou, que qualquer pessoa fez no mundo, antes e depois de Cristo, os que ainda vão nascer e pecar, cada pecado desse foi pago por Jesus ali. Quando Jesus vai ao inferno, Jesus sai do tempo, sai da história e vive toda a história. E carrega sobre si os pecados de todo mundo. Ninguém nunca irá para o inferno por causa dos seus próprios pecados. Os seus pecados e toda a humanidade foram pagos por Jesus. Alguém só vai para o inferno se não receber Jesus. Por isso a nossa responsabilidade de pregar esse evangelho. Porque Jesus morreu para dar vida a mim e a você. O pecado não tem poder sobre você. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte. E quando eu fico imaginando um download, certo? Então eu fico imaginando os pecados da humanidade toda sendo transferido para Jesus. Download em andamento.
1%, 2%, tome pecado, tome pecado. Parece que tem um ano que o povo peca mais, aí dá uma paradinha. Aí vai, todos os pecados de todo mundo. Aí quando completa, aí o que eu acho mais maravilhoso é assim, é que por maior que seja a lista de pecados de todos os anjos, demônios, gente, de todo tipo de pecado, por maior que seja, ela é uma lista finita. A santidade de Jesus, porém, é infinita. E essa lista de pecados da humanidade nem sequer arranhou a santidade de Jesus. E aí Jesus ressuscita e quebra o jogo, quebra a banca do inferno. E Jesus toma as chaves da morte e do inferno da mão do diabo e diz: eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A partir daí, crente nenhum mais morre. Crente não morre, crente dorme. Quando Lázaro morreu, foi o que Jesus disse: ele está dormindo, mas eu vou lá despertá-lo. Crente não morre. E qual é a coisa que mais o povo teme? É a morte. Nós não temos medo da morte, porque eu vou dormir com Cristo e um dia vai soar uma trombeta. E ao soar dessa trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E quem de nós estiver vivo será arrebatado a encontrar com o Senhor nos ares. Jesus é assim, essa é a identidade de Jesus. Então, depois que Jesus ressuscita e é exaltado, e eu fico pensando naquele coral de anjos para receber Jesus, porque imagine um jejum dos anjos, que por 33 anos e meio deixaram de ver Jesus assentado no alto e sublime trono. E lá do céu eles contemplavam Jesus no jumento, Jesus na cruz. Imagine o lamento daqueles anjos, cada um dizia: pai, deixa eu ir lá acabar com essa palhaçada. Rapaz, como é que Herodes está julgando Jesus? Como é que aquele infeliz está traindo Jesus? Deixa eu dar um cascão naquele Judas. Eu imagino os anjos ali pedindo ao pai liberação para intervir. E Jesus até disse: Pedro cortou a orelha do soldado lá, né? Aí Jesus diz assim: Pedro, se eu quisesse eu rogava ao pai e ele mandava uma legião de anjos. Só um anjo só matou 185 mil de uma vez só. Uma legião de anjos, são 12 mil anjos, não sobrava nem poeira na terra. Jesus diz assim: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Agora está Jesus sendo exaltado. Imagine a festa de recepção de Jesus no céu. Eu fico imaginando aquele salmo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, exaltai ao Rei. Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás. Ele venceu. Ele veio como unigênito e voltou como primogênito. Voltou carregando uma família de muitos filhos semelhantes ao Pai. Aí a Bíblia diz lá em Isaías 53, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O penoso trabalho dele, o trabalho perfeito. E não parou. Quando chegou lá, ele arranjou outra profissão, virou advogado. Está sentado à direita do pai. Aí a gente faz uma besteira, aí o pai se levanta, aí fala: pai, peraí, pai, o negócio é difícil lá, ele está intercedendo por nós. Aqueles bichinhos não sabem nem orar. Ele ora errado. Deixa eu corrigir a expressão, eu quis dizer isso, né? Então, ele está lá intercedendo por nós, pedindo por nós. E ao mesmo tempo, ele ainda veio morar em nós. Para que nós tenhamos a identidade de Jesus, é impossível ter a identidade de Jesus você tentando colocar apetrechos. Eu vou arranjar um bigode, um cabelo. Não tem como você se transformar na identidade de Jesus. Você conta com o próprio Jesus morando dentro de você. Amém. O Jesus que te substituiu lá na morte do inferno, quer substituir aqui na tua vida. Então nós fomos salvos da morte, do inferno, da condenação eterna, pela morte de Jesus, e pela ressurreição de Jesus e por sua vida em nós somos salvos do poder do pecado. Jesus mora em você para você vencer o pecado, amém? Amém. Você conta com a alma, a essência, o Espírito de Jesus dentro de você, com a mente de Cristo para você vencer o pecado. Você não conta com seu esforço, com sua genética, com sua força de vontade, com seu temperamento. Tem gente que diz assim: eu sou muito explosivo, outro diz: eu sou muito tímido, eu não vou conseguir pregar não. Não depende de sua timidez, de sua coragem, de sua valentia. A Bíblia diz: não é dos fortes a vitória.
é dos fiéis e sinceros, é daqueles que buscam a Deus, daqueles que olham para Jesus. A vitória é daquele que contemplar o Cordeiro, Cristo, o leão da tribo de Judá. É olhando para Jesus, porque ele vive em nós. E ele voltará. E aquele que nele tem esta esperança se purifica assim como ele é puro. Essa é a identidade de Jesus, de eternidade a eternidade. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nós somos chamados a parecer com ele. Vai um pouco mais aqui para a gente ver. Eu vou depois falar um pouco mais sobre a nossa identidade em outro momento. Eu gostaria de que nós parássemos para refletir, pensar um pouco aqui. Aí você pode até fechar a apresentação. Sobre tudo isso que a gente falou aqui. Sobre quem é Jesus e sobre quem eu sou.